E aí, pessoal, estamos aqui na nossa última parte para falar da parábola do filho pródigo. E o tema vai ser o mais velho, parte 2. Por que o mais velho? Toda a humanidade conhece essa parábola, essa história. Essa história é maravilhosa. A história de um filho que fez a besteira que fez e entrou num lamaçal terrível, algo sem perdão, né? E quando volta, Jesus conta essa imagem maravilhosa do pai correndo em direção ao filho, abraçando, beijando e fazendo uma festa para ele, como se nada tivesse acontecido, e é algo maravilhoso mesmo. Mas o problema da parábola, nós já falamos, é o mais velho. Porque nós temos dois tipos de perdição. A perdição do amoral, que foi o pródigo, e a perdição do moral, que é o mais velho. Que no final da parábola, quem ficou perdido foi o moral, não foi o amoral. Porque quando nós falamos com quem nós estamos pregando e de nós, apesar de muitos de nós, um dia fomos pródigos também, né? Falando para um público religioso tradicional. Porque o amoral, ele não está no nosso meio. O amoral, eles estão nas esquinas. Eles estão para fora, eles não têm coragem de entrar num meio religioso nosso, que é muito bonito para eles. Eles não se sentem confortáveis no meio que nós criamos, no meio religioso que nós criamos. Eles precisam ser encontrados do lado de fora, por causa disso que o pai, quando vê o filho vindo, ele sai correndo para buscá-lo para fora, por causa do vilarejo, né? Dele não se sentir incapaz, ele é envergonhado de entrar na casa do pai, o pai que vai ao encontro dele, porque ele não se sentiria à vontade entrando na fazenda de novo. Os pródigos estão para fora. Mas vamos falar do mais velho. Mais velho, características marcadas pelos mais velhos. Primeiro, que ele era extremamente legalista. E quando nós falamos do legalismo, veja bem, o problema não são as leis, porque o Novo Testamento ele traz leis. Por exemplo, a lei do amor, a lei da graça, a lei da misericórdia. São leis. Instituições precisam de leis para funcionar, né? O problema da lei é quando essas leis prendem você de forma que você despreze quem não cumpre as leis. Então essas leis elas podem te prender de uma forma que quem não cumpre as leis para você é anátema, por exemplo. Isso é um problema da lei. Um grave problema da lei também, quando a lei pega você no medo. Então é uma lei, se eu não fizer, Deus pode me amaldiçoar. Isso é um problema da lei, o medo de Deus. Esses dois problemas não tem desculpa, a lei está errada. O legalismo na igreja, nesses dois tipos de situações, ele está errado. Ele não pode acontecer. Então, o moral, ele tinha uma visão turva da lei. A lei do pai para ele não enxergava as coisas direito. Porque no seu mundinho, na sua mente, a lei do pai era dura. Ele não poderia desrespeitar nada, ele tinha que andar na régua. Era aquilo que ele tinha formulado na cabeça dele. E que na verdade não eram as leis do pai. Ele que tinha feito esse Deus na cabeça dele. Ele tinha criado esse Deus na cabeça dele. Ele tinha criado esse pai na cabeça dele. Mas não era esse o verdadeiro pai. Hoje até nós discutíamos no grupo, e um amigo meu falou a respeito disso, de fulano ter em mente um Deus que castiga. Aí eu até perguntei, mas está falando de que Deus? E aqui, o filho mais velho, de que pai que ele está falando? Porque não é o mesmo pai. O pai que ele tem em mente não é o pai da parábola. Não pode ser. E aí, ele vive com esse medo absurdo do pai.
a ponto de viver uma vida bonitinha, corretinha, limpinha, organizadinha, dia a dia, no extremo, confundindo um pai com um pai que não é pessoal, que é distante, que é um patrão, que não é um pai, que castiga se não fizer. Mas aquele pai não era assim, aquele pai era pessoal, aquele pai, ele beija, ele abraça. Então como que um filho consegue viver imaginando um pai assim, e vivendo com um pai assim, sendo que ele não era assim? E as pessoas, elas vivem assim, elas vivem um Deus distante, um Deus que castiga, e um Deus que dá bens, e um Deus que tira bens, um Deus que castiga, um Deus que você não pode sair um pouco da linha, e você não tem limites para você conseguir ser flexível com a sua vida, porque aquele Deus linha dura, e as pessoas têm medo de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em se relacionar com o homem. A outra característica, a não ser legalista, a segunda, moralista. Por quê? Porque esse moralismo dele, essa moral dele, vem acarretado de uma exposição de um estilo de vida somado com méritos. Então ele é moralista porque ele tem mérito para isso. Então quando ele fala, eu nunca desrespeitei nenhum mandamento, é mérito. É mérito de uma vidinha medíocre, vamos dizer assim, de uma vida que não tem a prerrogativa do questionamento. Era tão medíocre a vida dele, quando ele fala isso. Nunca desrespeitei nenhum mandamento. É tão medíocre que ele não tem a chance de questionar o pai. Pai, por que isso está certo? Pai, por que isso que eu faço está errado? Não tem a prerrogativa do erro. Não existe na vida dele. Pai, eu fiz diferente dessa vez. Será que eu errei? Pai, eu fiz diferente dessa vez. Eu errei. Pai, eu fiz diferente dessa vez. Parece que está certo mesmo. Ele não tinha essas prerrogativas na vida, porque a vida dele era medíocre. Era aquele mandamento e pronto, ponto, acabou. Não tem outra conversa. Então essas pessoas legalistas e moralistas, como o filho mais velho, eles são marcados pela falta de arrependimento. Por quê? Como vai se arrepender alguém que cumpre leis e normas? Vai se arrepender do quê? É difícil, né? Pois é, mas deveria. Como se arrepender alguém que desenhou na sua mente um pai que se relaciona com você com fazer e não fazer, com certo e errado, apenas isso? Como que alguém vai se arrepender se acha que está vivendo assim, que o pai é assim? Vai se arrepender do quê? Difícil. Como se arrepender se existe na sua mente também uma ilustração que essas leis para esse filho mais velho, hoje, no mundo tradicional, essas leis legalistas são divinas, logo é indiscutível você viver de forma diferente. E na verdade, para quem conhece o pai, essas leis não são divinas, essas leis elas são religiosas. Essas leis que nós falamos acima, tá? Então, uma outra coisa que marca esse filho é a falta de festa na vida. O susto que ele leva com a festa. Aquela festança, né? A gente fica imaginando, eu fico imaginando hoje essa festa. Cheia de luzes, assim, essas luzes novas, né? Aquelas amarelinhas. As pessoas, né? Com aqueles objetos neon, né? Aqueles pratos lindos, maravilhosos, música, dança, vizinhança inteira se alegrando, né? E gargalhadas, né? Aí chega ele, que negócio é esse? Aí o servo, não, seu irmão voltou, seu pai tá fazendo uma festa, um festão. Aí o cara entra em crise. O cara entra em crise do lado de uma festa. Os fariseus sempre faziam isso. Jesus curava
Aí eles falaram assim, mas é sábado. Jesus curou, sabe? É esse negócio que acontece. O pai vai para fora da festa, atrás do mais velho. Da mesma forma que o amoral não encontra lugar em ambiente religioso, o moral também, ele não aceita o festão do amoral. Ele não aceita a festa do perdão. Porque para ele o amoral merece castigo, não merece festa. Tá vendo? É muito perigoso o ambiente religioso nosso. É muito perigoso. Porque Jesus gostava de festa. E muitos milagres, muitos momentos de perdão, muitos momentos de arrependimento, momentos de salvação foram operados por Jesus em jantares e em festas. Pensam isso, né? Gente que não faz parte da festa, não se vê na festa, sempre não vê na festa alguém que não merece, né? É a crise dos religiosos tradicionais. Outra coisa, falta de liberdade na vida. Faltava liberdade na vida desse fulano. Era um ambiente definido por falta de liberdade. Tantos anos eu te sirvo, eu não transgredi uma só ordem. O Senhor nunca me deu um cabritinho para eu me alegrar com meus amigos. Ele não tinha liberdade nenhuma, ele tinha uma vida desgraçada. Uma fazenda rica de vacas gordas, de cordeiro, de carneiro, sabe? Sábado após sábado, domingo após domingo, uma vida frustrada, sem abrir a boca para ver se pode ou não pode, sem abrir a boca para se expressar, não questiona nada. Outra coisa, falta de relação com o pai. Ele conhece todos os bens da fazenda. Ele é um funcionário exemplar. Ele conhece a fazenda toda. Ele marca cabrito por cabrito, conhece todos os funcionários pelo nome. Ele até se senta na ceia na casa do pai, porque os filhos sentavam na casa do pai. Mas é um pai distante para ele. Ele criou na cabeça dele a figura de um pai que não era aquele pai. É assim que nós religiosos fazemos hoje. Criamos um Deus que não é o Deus verdadeiro. Que é um Deus que castiga, que é um Deus que está longe, que é um Deus que precisa você cumprir tudo, você precisa fazer o que é certo, o que é errado, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ambos, irmãos, viveram longe do pai. Só que o mais velho permaneceu longe. O mais velho não teve a experiência do abraço, do beijo. Ele nunca teve essa experiência. Ele não conseguiu se relacionar com o pai a ponto de conhecer o gosto do pai, a ponto de conhecer o jeito do pai. O mais novo vê no pai a possibilidade do perdão. O mais velho vê no pai a impossibilidade de uma generosidade mínima. Olha que interessante. Como os dois viam o pai. O pai desse mais velho é severo, meticuloso. Conta os cabritos. Ele pensa assim, né? Ele concebe na mente dele um pai frio, um pai inacessível, distante. Ele precisa servir esse pai de maneira muda, com que ele não fala, não abre o coração, ele não chora para o pai, ele não expressa desejos, ele não faz pedidos. O pai é apenas um pai para ser servido e eu sou filho, eu sou escravo. Era assim. Mas o arrependimento do mais velho deveria ser marcado naquele momento que o pai vai falar com ele: "Ô filho, eu não sei porque você está assim, eu estou do seu lado, você tem tudo aqui na fazenda, tudo que é meu é seu." Ele deveria se arrepender ali, ele deveria entrar na festa, engolir o orgulho goela abaixo. Mesmo diante dos seus funcionários todos, ele deveria falar: "Esse é meu irmão. Eu não quero saber o que vocês vão pensar. Ele não precisa devolver minha parte da herança. Eu quero meu irmão de volta. Eu cresci com ele, eu tenho experiências com ele. Mas não fazer o que ele fez. Olha que papelão que ele fez, um cara mimado. Eu te servi a vida toda, o senhor nunca me deu um carneirinho." Pô, o irmão voltou, cara. Que coisa impressionante.
ele fala assim pro pai, esse teu filho fez isso, isso, isso. Aí o pai responde para ele assim, esse teu irmão estava morto e voltou à vida. Ele fala pro pai que era filho. O pai fala, não, esse teu irmão. E o que deveria acontecer para esse moral ser salvo? Escrevemos aqui alguma coisa. A salvação do religioso, irmão mais velho, começa na hora que ele começar a chamar de irmão aquele que o pai chama de filho. Aí começa a salvação dele, quando ele reconhecer que aquele realmente é o irmão dele. Quem que é o irmão dele? É o que o pai chama de filho. Esse é o irmão dele. São os mais difíceis de serem chamados de irmão porque são pródigos. Então esses, pessoal, das nossas igrejas, pensem nas pessoas mais difíceis de serem chamadas de irmãos. Esses são filhos de Deus. E nós fazemos pouco caso deles, não queremos participar do perdão deles porque eles merecem castigo. Não é assim? Uma outra forma da salvação passar pelo filho mais velho é o reconhecimento do pai como pai, não como patrão. Porque o pai fala para ele, deixa disso. Você não é escravo, você sempre está comigo, na minha mesa, perto de mim. Tudo que é meu é teu. A salvação do religioso também, do moral, passa pela descoberta da herança, quando o pai fala, tudo que é meu é teu também. Essa herança é sua. É um pai tentando convencer um filho mimado, de não ser mimado mais. E ele se perde no moralismo dele, na vida certinha, corretinha, bonitinha, limpinha, cheirosinha, engomadinha. Sabe, eu tenho na minha mente uma figura um pouco mais ousada em relação ao que esse pai queria para esse filho. Desculpa, mas eu vou falar aqui. Por exemplo, filho, faz um churrasco dia de semana, sabe? Abre lá o seu vinho. Falta trabalho para ir caçar, para ir pescar. Para eu perguntar onde você tá, para eu correr atrás de você, para eu saber o que você tá fazendo. Senta aqui no meu sofá, na minha poltrona. Mexe no meu guarda-roupa para ver as coisas que eu guardo. Só pode ser isso, gente. Não é possível que um menino viva desse jeito, com um pai assim. O pai não era assim. O pai dele não é assim. Sabe? Entra na festa, viva a festa. Faz festa na sua vida. Para com isso, para de viver essa vida medíocre religiosa. Chega de pode, não pode, chega de regra, de lei. Não é esse o pai que nós servimos. Mas, para o pessoal não me acusar aí de teologia liberal, sei lá, eu vou terminar com uma frase aqui. No espaço da fronteira da fazenda do pai, no espaço até a fronteira da fazenda do pai, é o espaço da santidade. Mas nesse espaço existe muito espaço para a liberdade. Sabe por quê, filho? É tudo teu. Você quer matar bezerro? Mata bezerro, faz churrasco. Não, eu quero um bezerro gordo. É seu. A herança é sua. Você está do meu lado. O que você está pensando da sua vida? O que você está fazendo da sua vida? Por que você se distancia? Por que você acha que é mais importante você ficar com essa vida medíocre, fazendo tudo certinho, 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 sem andar descalço na grama com seu filho, sem marcar um futebol, sem nadar na cachoeira, porque precisa estar naquele horário, naquele dia. A ata da reunião é mais importante do que um churrasco com a família. O que a gente está fazendo da nossa vida religiosa? Será que a gente não está ficando parecido com esse moralista? Pode ser, né? Acabou. Parte 4, filho pródigo.